Então, a galera que está me assistindo aí, se tiver alguma dúvida, só deixar aí no chat, tá? Que vai ser passado aqui para mim, beleza? O que nós começamos a ver na semana passada, né? Nós continuamos o estudo dos modal verbs, são os verbos auxiliares, tá? Na semana retrasada nós vimos as características gerais. Na semana passada nós começamos a ver os modal verbs em específico, tá? Então nós vimos aí, lembra? Quais modal verbs que nós estudamos semana passada? Vocês lembram? May, might, can, could, certo? Os quatro, tá? Então, hoje a gente vai começar a ver pelo must, beleza? A gente começou a ver um pouquinho do must também, mas como eu não lembro de onde eu parei, a gente vai começar do zero. Olha só, o must, na afirmativa, ele vai expressar obrigação e dedução, tá? E aí, sempre quando vocês virem o must, vocês têm que se sacarem. Pô, essa frase é uma frase afirmativa ou negativa? Porque se for na negativa, o sentido é outro. O sentido do must na negativa é de proibição, e é uma proibição forte, tá? Então, na afirmativa, o must fala obrigação e dedução. Na negativa, proibição, beleza? Pode passar por terceiro, por favor. Foi. Então, olha só. Quando eu olho essa primeira oração, the doctor said you must stop smoking, otherwise you will die. A gente chegou a ver esse exemplo também que eu me lembro, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que verificar, essa frase é afirmativa ou negativa? É afirmativa. Então, tem duas possibilidades do contexto do must. Pode ser o quê? Obrigação ou dedução, né? Então, quando fala assim, ó, the doctor said you must stop smoking, ou seja, o doutor, o médico disse que você deve parar de fumar. Então é uma obrigação, na negativa, tá? Lembrando que aquele stop lá é um verbo muito especial que nós vamos estudá-lo, tá? Ele faz parte de uma casa de verbos onde ele aceita um gerúndio depois, tá? Percebam que isso aqui não é um substantivo formado por ing. Isso aqui é um gerúndio. Aquele verbo stop, assim como, por exemplo, love, por exemplo, I love walking. Eu posso falar, eu amo andar, mas eu estou usando love e gerúndio. O love, o stop, estão dentro de uma casa de verbos que aceitam gerúndio depois dele. Só que quando vocês forem pensar na tradução na cabeça de vocês, a tradução é no infinitivo. Parar de fumar, tá ok? Então, the doctor said you must stop smoking. Esse otherwise, cheguei a comentar sobre o otherwise. Oi? Se não, é se não junto ou separado? Junto, né? Farei com vocês também esse lance do português mesmo, da diferença entre senão junto e senão separado. Senão, de outra forma, você vai morrer. Aquele will lá, um futuro, né? Um futuro simples. Will é uma partícula, é um verbo que indica futuro, tá? Esse the doctor aí é um doutor específico, né? É um médico que já é conhecido no contexto, tá? Por quê? Por causa do artigo definido, né? O único artigo definido que nós temos no inglês é o the, tá? Nossas aulas lá de fevereiro. The children must be sleeping. Olha só, de novo, o be é um verbo também, e é um verbo especial que aceita gerúndio depois dele. Ou seja, the children must be sleeping now. There are no lights on in their room. É uma frase afirmativa ou negativa? Então pode ser dedução ou obrigação. Isso aqui para vocês é uma dedução ou é uma obrigação? É uma dedução, né? Fala assim, as crianças devem estar dormindo agora. Estou deduzindo, tá? Esse children ali, vamos pensar lá nas nossas aulas de substantivo. É um plural regular ou irregular? Irregular. Qual é o singular desse children? Child, né? Só vai até o D. Beleza? Também nossas aulas lá de fevereiro. E aí esse must, dando a ideia de irregular. Irregular. Isso aí, children. Children, plural, irregular, tá? E aí,
aquele must ali dando a ideia de dedução. Aquele now seria o quê? Se a gente pensasse em classe gramatical. Advérbio. Advérbio de tempo. Simples, né? Aquele there are, daqui sentido. Na verdade, sentido de existência, na verdade, there are no, né? E aí, por que eu estou usando no? Falei bastante sobre isso nas aulas lá de abril. Por que eu estou usando no? É uma frase afirmativa com sentido negativo. Fala assim, ó, existe nenhuma luz. Esse no dá a ideia de nenhuma. There are, na verdade existem, né? Existem nenhuma luz. Então esse no é utilizado em frase afirmativa, tá? Para dar sentido negativo na frase. Se fosse, por exemplo, there aren't, se eu coloco aqui, ó, o que eu utilizo? Não. There are not, né? There aren't. Eu uso no. O que eu vou utilizar? Any, né? Any. Ou seja, não existe nenhuma luz ligada no quarto. Então, se eu utilizo na afirmativa, there are no. O no utilizado na afirmativa, dando sentido negativo para a frase. Se eu utilizo na negativa, there aren't any. Não existem nenhuma luz. E aí, lights on, tá? Lights on in their room, tá? Aquele in ali é uma preposição. Estudamos também mês passado, tá? Que vai dar a ideia de localidade, dentro, tá? There, aquele there. Oi? Possessive adjective, ou seja, um pronome possessivo adjetivo. Lembrando que no inglês, pronomes possessivos adjetivos vêm antes do substantivo. Foi? Tranquilo até aí? Então, vamos lá, pode passar para o quarto. Ó, he must be at home. We must help her. Ou seja, ele deve estar em casa. Nós devemos ajudá-la. Certo? Essa primeira oração aqui é uma afirmativa ou negativa? Pode ser obrigação ou dedução. O que deve ser? Dedução. He must be at home. Tá? Ou seja, ele deve estar em casa. Nós devemos ajudá-la. Tá? Então, aquele must lá é uma obrigação. Tá? É uma obrigação. O segundo must, né, no caso. Aquele at, a nossa preposição, tá? Aquela preposição que também vai dar a ideia de localidade, at home, tá? De posição. Aquele her lá. Object pronoun, né? Pronome objeto. Quem ajuda, ajuda alguém, tá? Her. You must wear your coat. It's too cold outside. Ou seja, é uma obrigação ou uma dedução? Porque é afirmativa. É uma obrigação, né? You must wear your coat. It's too cold outside. Ou seja, você deve vestir o seu casaco. Está muito frio lá fora, tá? Então vai dar a ideia de obrigação. Aquele your. Oi? Possessivo adjetivo, tá? Aquele to, dá que ideia? Intensifier, né? Está intensificando. Não está só frio, está muito frio outside. Outside seria o nosso advérbio, né? Outside, tá? You must not shoot this place, ou seja, você não deve atirar neste local, tá? Afirmativa ou negativa? Negativa. Que ideia dá essa negação? Proibição. Você não pode atirar nesse local. You must not, tá? You must not. É algo forte, tá? Aquele this ali.
Demonstrativo. Demonstrative pronoun. This place. E aí é um local próximo, né? Porque se eu não usaria that. That longe. This place here, tá? You must not shoot this place. Você não deve atirar neste local, uma proibição. Children mustn't see this movie. Proibição, dedução ou obrigação? Proibição está na negativa, ou seja, as crianças não podem, não devem assistir a este filme, tá? Afirmativa ou negativa? He must be very rich. Afirmativa, né? Afirmativa. Se é na afirmativa, pode ser obrigação ou dedução. Qual é a ideia ali? Dedução, né? Estou deduzindo. Ele deve ser muito rico. Tá? Galera, aquele rich ali. O que é aquele rich? É um adjetivo. Apesar de não estar antes de um substantivo, é um adjetivo. É um adjetivo porque qualifica quem? O sujeito da oração. Tá? Qualifica o sujeito que é he. Tá? E aquele very, intensifier, está intensificando. Ele não deve ser somente rico, mas ele deve ser muito rico. Very rich. You have been working all day. You must be tired. Alguém arriscaria o tempo verbal dessa oração? Present Perfect Continuous. Ou seja, eu tenho have, o have, tá? Depois eu tenho o particípio do verbo to be, e aí já caracteriza um present perfect, tá? Então have, particípio, e depois eu tenho o gerúndio, working, tá? O nosso verbo principal está no gerúndio, com ing. Ou seja, você tem trabalhado muito, né? Ou então você está trabalhando muito durante todo o dia, all day, tá? You must be tired. Aquele must lá, a ideia de quê? Dedução, né? Tá na afirmativa, se é na afirmativa, ou é obrigação, ou é dedução. You must be tired, ou seja, você deve estar cansado, tá? Então vamos lá. Vamos aí para a nossa primeira observação em relação ao must, tá? O must não tem forma passada. Então, a forma had to, lembrando que had to é o passado de to have, tá? É um passado regular ou irregular? Oi? Irregular. O had é um passado irregular do verbo to have. Não sei. Então, o had é um passado irregular do verbo to have. Então, olha só. Como o must não tem forma passada, por que o must não tem forma passada? Vou dar uma dica. Regras gerais dos modal verbs. Não se conjugam em nenhum tempo. Então, como o must não tem forma passada, a forma had to deve ser empregada para expressar a ideia de obrigação no passado. Então, olha só. Yesterday, I had to stay working until 1 o'clock in the morning. Ou seja, ontem eu tive que, foi uma obrigação, eu tive que ficar trabalhando até as 1 da manhã. Então, é uma obrigação, e aí eu não posso utilizar o must, porque o must é um modal verb. Modal verb não se conjuga, e aí eu vou utilizar a expressão had to no passado, tá? E aí quando eu coloco stay up working, ou seja, ficar trabalhando until, esse until é uma preposição. Vai dar a ideia de esse until, quem arrisca? Até, né? E aí pode ser em temporal ou então de localização. Por exemplo, I walked until my house. Ou seja, eu caminhei
até a minha casa. Pode ser de posição ou pode ser, por exemplo, temporal. I worked until 1 o'clock. Ou seja, eu trabalhei até as 1 da tarde. Tá? Esse in the morning vai ser também o nosso advérbio aí, né? Yesterday também é um advérbio. Tá? Então pode ir, pode ir. Observação 2. Quando must é usado para indicar probabilidade no passado, usa-se have seguido de particípio do verbo principal. Então, olha só. No slide anterior, o must, ele não se conjuga, né? E aí eu queria expressar a obrigação no passado. Então, eu utilizava had to. Agora, eu quero expressar uma probabilidade no passado. Então, eu vou utilizar o have mais o particípio do verbo principal. Tá? Então, olha só. Michelle must have worked hard because she was exhausted. Tá? Exhausted. Ou seja, primeiro, é uma afirmativa ou negativa? Afirmativa, né? Então, quando eu olho para aquela estrutura, must have, particípio, eu estou expressando uma probabilidade no passado. No passado. Porque eu estou falando assim, Michelle deve ter trabalhado muito. Por quê? Porque ela está exausta. Então, eu estou indicando uma probabilidade no passado. Must have particípio. Qual é o verbo principal ali? Worked. Está no particípio, né? É um particípio regular ou irregular? Regular. A gente pega o verbo e coloca ed, tá? Particípios regulares, lembrem-se, particípios regulares têm a mesma estrutura do simple past regular. Tá? Tá lá na tabela que eu botei para vocês. Acho que a gente estudou isso em julho. Em julho, tá? Particípios regulares têm mesma estrutura de simple past regular. Aquela famosa estrutura de colocar ed ou ied, tá ok? Então, um sujeito simples de terceira pessoa do singular, né, que é Michelle, must have worked because. Aquele because, se pensar em classe gramatical dela. Because não é pronome. Oi? Não. Because, por quê? Conjunção explicativa. Conjunção explicativa, tá? Porque ela estava exhausted. E aí, aquele she was exhausted. Qual é o tempo verbal daquela expressão? Aquela passado simples, né? E aí é um passado regular ou irregular? Irregular. Irregular, o passado mais famoso que tem. Passado do verbo to be. Was ou were. Tá? Exhausted vai para um adjetivo, que qualifica Michelle, né? Fechou? Então, tá vendo que, assim, um problema pode parecer... Só nisso aqui dá para fazer 5 questões se eu quiser. Então, essa habilidade de... Foi o que eu trabalhei com vocês o ano todo. A habilidade de analisar orações. Tá? Habilidade de analisar orações. De vocês olharem tudo que tem nela. E tudo que pode ser perguntado para você. Tudo que pode ser perguntado para você de acordo com aquilo que você já estudou. Tá? Então, dá para fazer 5 questões só em cima daquele problema ali. Tá? That car must have cost a lot of money. E aí, olha só. É uma afirmativa ou negativa? Negativa. E aí ali eu tenho must have particípio. E aí o particípio do verbo to cost. É o particípio do verbo to cost. E aí é um particípio regular ou irregular? Irregular. Tá? Então, o carro deve ter custado muito dinheiro. Tá? Muito dinheiro. E aí, olha só. Quando eu olho essa estrutura, é uma probabilidade no passado. Uma probabilidade no passado. Tá? Quando eu olho aquele a lot, o que é isso aí? Não, um quantifier.
o quantify, many, much, a lot. Estudamos isso também lá em abril, se eu não me engano, tá? A lot of, tá? A lot of. A lot of eu posso utilizar antes de substantivos contáveis ou incontáveis. O money é contável ou incontável? Incontável, né? A gente não fala, eu tenho 3 dinheiros. Isso é loucura, né? Isso é loucura. Eu não tenho 3 dinheiros. Eu preciso de uma unidade de referência. Ou eu tenho 3 dólares, ou eu tenho 3 reais. Ok? Então, money, substantivo incontável. E aí, olha só, o that. Esse that me deixa claro, tá vendo como a gente pode ver várias coisas? O that me deixa claro que esse car está perto ou está longe de mim. Está longe, né? Demonstrative pronoun. E aí, esse that vai ser utilizado para singular ou plural? Singular, that car, aquele carro, tá? Pode ir pro nono. Acho que é o nono. É o 10º, né? Então, galera, foi o que eu desenvolvi, eu tentei desenvolver com vocês durante todo esse tempo, tá? A habilidade de vocês pegarem qualquer oração e se perguntarem tudo que você já estudou dentro daquela oração, tá? Porque é nisso que consiste as provas de inglês de vocês, tá? Provas de inglês, a não ser as questões de interpretação, que às vezes tem uma própria gramática dentro da interpretação, mas a não ser as questões de interpretação, as questões são todas de gramática e todas vão te perguntar coisas desse tipo, tá? Nas orações. Ou então vai pedir para completar com o pronome correto, ou então com o advérbio correto. Então, é simples assim, tá? Para expressar a obrigação na afirmativa, must pode ser substituído por have to. Então, lembrando, o must na afirmativa dá a ideia de obrigação ou dedução. Beleza. Eu posso substituir esse must por have to e vai ter a mesma semântica. Olha só, essa substituição só pode ser feita na afirmativa. Na negativa, o must não pode ser substituído por don't have to, tá? Então, essa ideia só vale para a afirmativa, tá? Vamos lá para o 11º. Então, olha só. I must study for my next exam. Essa oração está na afirmativa ou negativa? Afirmativa, né? Afirmativa. Me dá a ideia de obrigação ou dedução? Obrigação. Eu tenho que estudar para a prova, tá? E aí o for também vai dar a ideia de finalidade. Uma preposição que vai dar a ideia de finalidade. Eu tenho que estudar para quê? Para a minha próxima prova, tá? Aquele my ali. Possessivo adjetivo. De primeira pessoa do singular, né? My, tá? Então, I have to study for my next exam. Eu posso mudar o must por have to, dando a ideia de obrigação, sem mudar a semântica da minha frase, tá? I have to study for my next exam, tá? I must go now, ou seja, eu tenho que ir agora. Eu posso falar I have to go now. I have to, tá? You must pay this bill today. Afirmativa ou negativa? Dedução ou obrigação? Obrigação. Você tem que pagar as suas contas hoje. Na verdade, esta conta, né? No singular. Você tem que pagar esta conta hoje, tá? Então, um sujeito simples, né? De segunda pessoa do singular. You, tá? This. O que seria o nosso this? Pronome demonstrativo. Vai dar a ideia de próximo ou perto. Próximo, né? This bill, tá? E aí today seria o nosso advérbio. I must finish this paper by tomorrow. Aquele by, galera, preposição, né? Vai dar a ideia de... Oi? Oi? Não. Até. Até. Isso também está lá no material. Também trabalhamos o by nessa ideia. Você, olha só, eu devo terminar esse trabalho, this paper, até by tomorrow. By tomorrow. By preposição, tomorrow, amanhã. Advérbio. Até amanhã. Eu só posso terminar isso até amanhã, tá?
tá? E aí, de novo, this paper, né? Dando a ideia de algo próximo, certo? O this, pronome demonstrativo. No plural ou no singular? No singular, né? This paper, tá? Sempre observem também o substantivo que vem depois, tá? Substantivo que vier depois. E aí pode parecer também que... Olha só que interessante. Pode aparecer uma questão falando para você marcar a incorreta. E aí se eu coloco, por exemplo, aqui papers, fica complicado, né? Ou então se eu coloco aqui bills, estaria correto ou incorreto? Estaria incorreto. Porque eu não posso falar these bills. These é para singular. These é para plural. E aí eu utilizo this bill ou these bills, tá? E aí o these é para plural próximo ou perto, próximo ou longe. Próximo, se for para longe, those, tá? Então, these, that, those, tá? Ou então posso mudar por have to. You have to pay this bill today, tá ok? You have to pay this bill today. E aí o lance, né, a ideia da observação 3 é justamente a possibilidade de você mudar um must na afirmativa, na obrigação, para have to, tá? Pode ir pro 12, por favor. Valeu. Olha só, para expressar a obrigação, necessidade, usamos must só para o presente. E have to, que serve tanto para o presente como para os demais tempos. Lembrando que have to não é um modal verb. Então have to pode ser conjugado? Pode. O have to não é um modal verb. Então eu posso conjugar have to. O que eu não posso conjugar são os verbos modais, tá? Então vamos lá para o 13. E aí, pessoal, se tiver dúvida aí, vocês deixam aí no chat que eu vou responder vocês, tá? Tô de olho aqui em vocês também. Olha só. Eu falo assim, I must study. Ou seja, afirmativa ou negativa? Afirmativa, né? Obrigação ou dedução? Obrigação. I must study. Ou então eu posso substituir por I have to study, tá? Se eu utilizar no negativo, eu tenho que falar I had to. Então, olha só. Lá é afirmativa, I have to study. Eu mudo a estrutura, mas a semântica permanece a mesma. Se eu quiser colocar no passado, I had to study. Eu tive que estudar, tá? I must study tomorrow. Afirmativa ou negativa? Afirmativa, né? Dedução ou obrigação? Oi? Obrigação, né? Então eu tenho que estudar amanhã. I must. Eu posso mudar para a estrutura have to, só que aí vai ter que estar no tempo certo, né? Ou seja, I will have to study tomorrow. E aí eu utilizo, lembrando que I will, esse é a conta de I will. Um futuro simples. I will have to study tomorrow, tá? I will have to study tomorrow. He will have to start coming on time. Ou seja, ele vai ter que começar a vir a tempo. Ele vai ter que começar a chegar no tempo certo. Então, olha só. Eu posso utilizar he will have, certo? Isso aqui é um futuro, passado ou presente. Um futuro simples, né? Só que quando eu utilizar o must, se eu quiser utilizar o must, eu vou ter que dar uma ideia de futuro. E aí, se eu quiser dar ideia de futuro, eu não conjugo. Eu vou ter que colocar um advérbio ali. Ok? Eu posso falar, por exemplo, olha só. He must have to start. He must have to
como eu não conjugo must, por ser um modal verb, no final da frase eu vou ter que colocar um advérbio que me dê ideia de futuro. Então eu posso colocar, por exemplo, next time. Ou seja, ele vai ter que começar a chegar no tempo certo da próxima vez. Tá? Eu tenho que dar ideia de futuro. Se eu quiser dar ideia de futuro, eu vou ter que utilizar um advérbio. Então, you will have to start coming on time. E aí aquela preposição on, utilizando antes de um substantivo que se refere a tempo. On time, no tempo. E não é somente no tempo. On time, na hora exata, no tempo certo. A questão de ser pontual. Se eu falar, você não chega na hora certa. You don't arrive on time. Tá? On time. E aqui, ó, eu falei do love, falei... Oi? Stop e o start. O start também é um verbo que está dentro de uma casa de verbos especiais que aceitam gerúndio depois dele. Aquele gerúndio ali é gerúndio de qual verbo? To come, né? To come. Vir. Tá? Um sujeito simples de terceira pessoa do singular, he, né? She has always had to work hard. Ou seja, ele sempre teve que trabalhar duro, tá? Tô dando uma ideia de obrigação também, apesar de não estar utilizando must, tá? Então, she has always had. Ele sempre teve que, tá? E aí essa ideia do has vai dar a ideia de obrigação, tá? Aquele always ali seria o nosso advérbio, que é o nosso advérbio temporal sempre, né? E o hard? Hard, a maneira como ela sempre teve que trabalhar. Um advérbio. Advérbio de modo. É o modo como ela sempre teve que trabalhar. Trabalhar duro, trabalhar firme, trabalhar pesado. Então ela sempre teve que trabalhar pesado, tá? Se der merda, a culpa é sua. Calma, vai. Observação 5. O verbo must tem, em inglês, um sentido muito impositivo. Então, quando eu fico fazendo isso aqui, não é sacanagem. É positivo mesmo. É impositivo mesmo. Quando eu falo que é obrigação, quando eu falo que é uma proibição, é algo forte. O must é utilizado, tirando a dedução, é utilizado para falar fortemente. Se eu obrigo, you must do. Se eu proíbo, you mustn't do. Tá? Então, por isso que é um pouco mais impositivo. Tá? E aí o have to não é tão impositivo assim. Apesar de have to dar ideia de obrigação, não é tão impositivo. Se eu falo assim, you have to study, you must study, a intensidade de imposição é um pouco mais intensificada. Tá? Então, o verbo must tem em inglês um sentido muito impositivo. Ou, dependendo do contexto, proibitivo, exceto quando usado em condições que indicam probabilidade. Que foi por exemplo, aquela estrutura must have participio. Must have participio, por exemplo, indicando probabilidade no passado. Tá? Então, por exemplo, it must be cold outside. Então, afirmativa ou negativa? Afirmativa. Dedução ou obrigação? Dedução. Deve estar frio lá fora, né? Outside, o nosso advérbio, tá? Então, uma dedução, uma probabilidade de estar frio, tá? Vamos para o 15. Tá. Em vez disso, a forma should
é empregada com mais frequência, mesmo quando a tradução mais indicada em português for deve ou devem. Então, olha só. This product should be kept under refrigeration. Então, quando eu troco must por should, a gente ainda não viu should, né? Não, should a gente vai ver hoje, daqui a pouquinho, tá? O should vai dar uma ideia, o should é muito utilizado para fazer conselho, para dar conselho, tá? Só que aqui, eu estou fazendo uma imposição, mas de uma forma um pouco mais suave. Na verdade, eu não estou nem fazendo tanto uma imposição assim. Eu estou também te dando um conselho. É uma recomendação. Esse produto deve ser mantido sob refrigeração. Eu estou te recomendando, tá? Então, olha só. O que é esse this? Pronome demonstrativo, né? Para algo próximo no singular. Então, this product. Então, quando vocês virem escrito em uma caixa, é this product. This product. Should be kept, ou seja, deve ser mantido. Aquele kept é um particípio, não é? Particípio de que verbo? De to keep, que é manter. É um particípio regular ou irregular? Irregular, completamente irregular, tá? Under, aquele under. Uma preposição que vai dar a ideia de não abaixo, mas sob. Sob não no sentido de posição, mas, por exemplo, sob refrigeração. Ou seja, em um local com refrigeração. Tá? É óbvio que sob também pode ser, também não, né? Muitas vezes dá a ideia de posição abaixo de. Tá? Então, under refrigeration. Então, aquele should sendo utilizado é para dar uma imposição só que um pouco mais suave, dando aquela ideia de conselho, tá? The following considerations should be taken into account. Ou seja, as próximas considerações, né, devem ser levadas em conta. E aí, de novo, should be taken. Aquele taken é um... Não. Should be taken. É um particípio. Um particípio de que verbo? Oi? Take, né? É um particípio regular ou irregular? Irregular, tá? Qual seria o simple past de take? Took. É um simple past regular ou irregular? Irregular, tá? Então, as próximas considerações devem ser levadas em conta. Aquele into account, em conta, tá? Observação 6. Geralmente, must não é usado em orações negativas que indicam certeza de algo. Foi como eu disse, se o must está na negativa, é proibição, tá? Nestes casos, se eu quiser expressar a certeza de algo na negativa, usamos com mais frequência o cannot e o can't, que também já vimos na semana passada. O cannot e o can't, para expressar certezas em orações negativas. Então, olha só. It can't be the postman at the door. Certo? It's only 6 o'clock. Galera, aquela frase está na negativa ou afirmativa? Negativa, né? Essa frase dá ideia de certeza? De certeza de algo? Dá ideia de certeza de algo. Eu falo assim, cara, não pode ser o carteiro lá fora. Não pode ser o carteiro na porta. São somente 6 da manhã. Como é que o carteiro vai estar na minha porta? Não pode ser. It can't be. Não pode ser the postman at the door. It's only 6 o'clock. Tá? Então, aqui, por que eu estou utilizando o cannot? Porque eu não posso utilizar o must. Eu não posso utilizar o must not na negativa, né? Para dar certeza de algo. Aí eu vou ter que trocar por can't. Tá? Deixa eu ver o que eu posso perguntar aqui. Tá. Aquele at é uma preposição,
tá? Muito utilizado para dar a ideia de posição. At the door. He only left the office 5 minutes ago. He can't be at home yet. Por que eu estou utilizando can't be? É uma certeza de algo. É praticamente uma certeza de algo. Ele só saiu do escritório 5 minutos atrás. Ele não pode estar em casa ainda. Ainda não, né? Esse yet no final está dando a ideia de quê? De já. Né? É estranho, mas está dando a ideia de já. He can't be at home yet. Tá? Poderia utilizar, por exemplo, already. Lembra do already? Vocês lembram? Already, que também dá a ideia de já. Tá? Então, estou utilizando can't na negativa para expressar uma possibilidade muito forte. Quase uma certeza de algo. Tá? The restaurant can't be open. The door is locked. Aí já é uma certeza também, né? É afirmativa ou negativa? Negativa, né? Estou expressando uma certeza. O restaurante não pode estar aberto. A porta está fechada. The door is locked. Tá? Então, o can't, o cannot, sendo utilizado na negativa para expressar a certeza de algo, porque eu não posso utilizar o must. Tá ok? E aí aquele locked lá. O que seria o nosso locked? Adjetivo. Qualifica quem? The door, né? Lembrando que é um adjetivo formado com ed. Tá? Formado com ed. Tá. This restaurant must be not good, it's always empty. Ou seja, é uma certeza de algo também, né? Esse restaurante não pode ser bom. Tá sempre vazio. Certo? It's always empty. Então, must not be good. Mas aí, olha só que genial, né? This restaurant must not be good. It's always empty. E aí eu não estou dando uma certeza. Por quê? Porque eu não estou utilizando can't. Tá? Não estou utilizando can't. Só expresso a certeza de algo se eu utilizar o can't. Tá? E aí, olha só. Esse must not, ainda que esteja na negativa, você está dando uma ideia de probabilidade. Tá? Uma probabilidade. Existe uma alta probabilidade daquele restaurante não ser bom. Por quê? Porque está sempre empty, vazio. Tá? She's not answering the phone. Qual é o tempo verbal dessa frase aqui? She's not answering the phone. Oi? Simple present jamais. Present continuous, né? Na negativa. Sujeito, verbo to be, not, gerúndio, tá? Answering the phone. She must not be at home. Também estou fazendo uma dedução na negativa, tá? Olha só que interessante, uma dedução na negativa. Então são exceções às regras, tá? Apesar de estar na negativa. Beleza? Então, o home, galera, olha só a pergunta boa. Qual é a diferença do home para house? O home você utiliza quando você tem afeto. Se é a sua casa, você vai falar home, porque você tem afeto, você tem sentimento, você tem alguma ligação com aquilo. Agora, se eu falo, I will go to your house, eu não posso falar home, porque aquilo ali não tem conexão comigo, não tem nenhuma afetividade. É uma pergunta boa, tá? House é, tipo, se você for traduzir literalmente, fica o home um pouco mais para lar e o house para casa mesmo, uma estrutura física, tá? Então, home quando você tem afetividade, house quando você não tem ligação com aquilo, tá ok? Beleza? E aí, também você pode diferenciar na formalidade. Se você fala assim, se você quer chamar os seus amigos para ir para sua casa, let's go to my house. Não vai falar let's go to my home, porque é muito informal. O house, você pensar no grau de formalidade de home e de house, o house é um pouco mais informal, tá? Agora o should.
should e ought to, tá? Lembrando que nós temos infinitivo de verbos modais. Eu posso colocar o to antes de modal verbs? Não, né? Ali o ought to, oi? O ought to é um modal verb, só que o to vem depois, tá? É um modal verb, é uma estrutura. Mas não se esqueçam, eu não coloco to antes. Eu não faço infinitivo de modal verbs, tá? Possuem basicamente o mesmo sentido, sendo que o ought to vai ser mais formal. Ponto. Então, pensou em should, pensou em ought to. O should é um pouco mais informal do que o ought to, tá? Ambos expressam conselho, obrigação, dever, probabilidade e a lembrança de um dever no presente e no futuro, tá? Então, vamos lá. Olha só. Sempre vou colocar essa barra porque eu posso utilizar um ou outro. O que que difere um do outro? O grau de formalidade, né? Então, you should ou you ought to carry some cash, but not much. Dá para fazer várias perguntas aqui, tá? Então, vamos lá. Qual é o sentido dessa frase? Eu estou utilizando should, ought to. O que eu estou querendo fazer? Eu estou dando conselho, tá? Então, you should, sujeito simples de segunda pessoa do singular, tá? You should ou ought to carry, lembrando que aqui não é infinitivo, não é to carry, esse to é do ought to, tá? Então, you should ou ought to carry, carregar consigo algum dinheiro, some cash, tá? Aquele some, o que seria o nosso some? Oi? O que seria o nosso sum? Quantifier, né? O sum é um quantifier. Eu utilizo sum antes de substantivos contáveis ou incontáveis. Oi? Incontáveis. Então eu falo some water, some coffee, some cash, some money, cash e money, mesma coisa, tá? Então estou utilizando some, e ali por que eu estou utilizando some? Além do fato de ser incontável, o cash. Porque está na afirmativa. Afirmativa. Se fosse na negativa ou interrogativa, seria N. Ok? Por exemplo, olha só. Eu vou perguntar para vocês a opinião de vocês. Aí olha só como é que eu vou escrever. Aquela mesma frase na interrogativa. Should you... Vou botar só o should, tá? Should, verbo auxiliar. Lembrando, como é que eu faço a interrogativa? Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal. Qual é o verbo auxiliar? É o próprio modal verb. É o modal auxiliary, tá? Should you, auxiliar, sujeito, carry. Should you carry? Aí o que eu vou utilizar de quantifier? N. N. E não vou utilizar mais o some. Trabalhei bastante isso com vocês também, lá para abril, alguma coisa do tipo, tá? Então, N, interrogativa ou negativa, tá? Então, should you carry any cash? Beleza? Se for na negativa, aí olha só, you should not carry. E aí? Que quantifier eu uso?
Any. Any. You should not carry any cash. You should not carry any cash. Ok? Any cash. Ou então, olha só que interessante. You should. Eu quero dar uma ideia negativa para a frase. You should carry. E aí? Qual é o quantifier que eu vou utilizar? Na afirmativa, dando ideia negativa. Oi? Alguém arrisca? No. No. You should carry no cash. Na afirmativa, dando ideia negativa, tá? No cash. Beleza, pessoal? Foi? Então, sempre... Cara, eu tenho certeza, vai cair na sua prova. Quantifier sempre cai, principalmente na EAR. Eu falo na EAR porque é onde a gente tem a maior amostra de questões de inglês. Onde a gente tem ali o maior número de questões historicamente falando, né? Sempre cai quantifier, sempre cai. Então é um tema para vocês revisarem, tá? Então, tô dando um conselho, tá? O que difere o should do ought to vai ser a formalidade. To carry some cash, but not much. Aquele but, o que seria o but? Oi? Oi? Não tô ouvindo. Substantivo? Não tô ouvindo. Não tô ouvindo, cara. Ah, tá. O que é adversativo? Conjunção adversativa, né? Foi mal, porque eu não tô ouvindo um cara mais, cara. Conjunção adversativa, tá? But, porém, contudo, entretanto, todavia, tá? E aí, quando eu uso mut, por que eu tô utilizando mut? O que é um mut? É outro quantifier, né? E por que eu tô utilizando mut? Porque é incontável, tá? Eu estou utilizando mut porque o mut se refere a cash e cash é incontável. Se fosse contável, eu utilizaria many. Many, tá? Angela should or ought to be more careful. Também é uma ideia de dedução. Dedução não, né? Conselho. Angela deve ser, né, um pouco mais cuidadosa, more careful, tá? Aquele more. Não é advérbio, não. Intensifier. More. More careful. Mais cuidadosa. Tá? We should or ought to give her a present. It is her birthday. Tá? Vamos lá, olha só. Olha só que interessante. Ali nós estamos também pensando em um conselho, né? Que nós deveríamos dar a ela um presente porque é o aniversário dela. O primeiro her, pessoal. Olha só que interessante. Uma questão de prova. Primeiro her. Object pronoun. Beleza. E o segundo her? Possessivo adjetivo. É a mesma palavra, com funções gramaticais completamente diferentes. Tá? Pronome é outra coisa que cai bastante também. Aquele a present, aquele a, dá uma ideia de algo específico? Não. Pronome indefinido. São dois pronomes indefinidos no inglês. A e an, tá? E aí quando eu falo, cara, nós devíamos dar um presente para ela. Eu estou falando um presente qualquer, alguma coisa. Não estou falando algo específico, tá? Tá. You should not ou ought not to walk alone late at night. Também é um conselho. Você não deve andar sozinho muito na tarde da noite, ou então muito tarde à noite, ou algo do tipo. Tá? E aí, at night, aquele at, nossa preposição, tá? Beleza, não tem nada de mistério nesse coisa aqui não. Everybody, olha só, everybody, galera. Everybody, galera. O que seria o nosso everybody, Gabriel, que você tá rindo de mim? Hã?
Pronome indefinido, né? Quando eu falo todos, mas eu não sei quem são todos, certo? Everybody, e aí everybody é um pronome indefinido que vai dar ideia de pessoa, tá? Vai ser utilizado para pessoa. Everybody should not wear, não, should wear car seat belt, ou seja, todos deveriam vestir o cinto de segurança no carro, tá? Car seat belt, beleza? We should arrive at school early tomorrow, ou seja, nós devemos, né, chegar na escola cedo amanhã. E aí o at school, at a nossa preposição antes de um local, tá? O early seria o nosso advérbio, tá? Cedo, beleza? There will be a special class. Esse there will be haverá, né, uma classe especial, tá? A special class. There will be a special class. Esse there will, na verdade, essa estrutura there mais to be, tá? Essa estrutura aqui, galera, cai toda hora também, tá, ok? There mais to be. Por que eu estou colocando mais to be? Porque esse to be é um verbo e pode ser conjugado em qualquer tempo, tá? Simple past, simple present, simple future. Então esse there mais to be dá a ideia de existir, tá? De existir, e aí pode variar em número e em tempo, certo? Eu posso falar existe ou existem, existirá, existirão. O que vai mudar vai ser isso aqui, tá? Então, there will be a special class, beleza? 21. I should write to my friend who are living in Chile. Ou seja, aquele to ali, galera. I should write to. Para, né? A preposição que vai dar a ideia de direcionamento. Eu deveria escrever para o meu amigo. Aquele my. Possessive adjective, né? Então, I should write to my friend. Galera, toda hora cai também o who. Pronome relativo. Pronome relativo para quais situações? Pessoas. Posso utilizar também com um animal que for muito próximo de mim. Por exemplo, eu tenho um gato. O nome dele é Isaac Newton. Eu posso falar who. Certo? Eu posso falar who para dar ideia de pronome relativo para o meu gato. Tá ok? Mas se o animal de estimação não for próximo de mim, eu vou utilizar o quê? With, that. Certo? With, that. Pronome relativo cai toda hora na ar. Where, whose, whom, that, which, what. Tá? Tá. E aí, olha só. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Tem um erro naquela frase. Eu quero saber quem encontra esse erro. O Eduardo vai dar aprovação para vocês. Vai falar lá com os coronéis. Vai falar assim, ó, toma. Oi? Oi? Pode falar, fala de novo. Aqui? Na de cima. Na de cima, na de cima. Tem um erro na primeira oração. Na verdade, não é nem por causa do who. Porque quem é que está morando no Chile? E aí, ó, quando eu coloco friend, my friend is, singular. Ou eu coloco my friend is living, gerúndio, verbo to be mais gerúndio. Ou eu coloco friends no plural. My friends are living in Chile. Aí em Chile,
advérbio de local, né? E o in vai dar a ideia de no ou na, tá? You shouldn't to say things like that to your sister. Ou seja, você não deveria dizer este tipo de coisa para a sua irmã. Também é um conselho, tá? What should we do? Está pedindo um conselho. O que nós deveríamos fazer. She should be back tomorrow. Estou fazendo uma suposição, tá? Eu pergunto assim, ó, quando que ela chega? She should be back tomorrow. Ela deve chegar amanhã. Uma suposição. Paul should get here soon. Galera, o soon ali. Paul should get here soon. Advérbio, né? Seria o nosso em breve, tá? Ou breve, brevemente, algo do tipo. Na verdade, mais para em breve, tá? Here também é o nosso advérbio. Aqui. He left home at 7, tá? A segunda oração, qual o tempo daquela segunda oração? Simple past, né? Qual é o simple past daquele verbo ali? Na verdade, aquele verbo é o simple past de que verbo? O left. Leave, né? E aí é um simple past regular ou irregular? Irregular, completamente irregular. É leave, left, tá? Observação em relação ao should. Usamos should have, seguido de particípio do verbo principal, para falar de eventos passados que não ocorreram, tá? Então, olha só. I should have bought that car. Ou seja, eu deveria ter comprado aquele carro. Vamos lá. Um jeito simples de primeira pessoa, I should have bought. Should have particípio. Aquele bought, particípio de que verbo? By. É um particípio regular ou irregular? Completamente irregular. I should have bought that car. Eu devia ter comprado. Para falar de eventos passados que não ocorreram. Eu me arrependo. Eu deveria ter comprado aquele carro. Aquele that. Oi? Pronome demonstrativo, né? E mais uma vez, no singular e para algo que está longe. Eu deveria ter comprado aquele carro, tá? She should have studied yesterday. Ou seja, ela deveria ter estudado ontem, né? Um sujeito simples de terceira pessoa do singular. A estrutura should have, particípio. Particípio de qual verbo? Oi? Study. E aí é um particípio regular ou irregular? Regular, né? Particípio regular, né? É a mesma estrutura do simple past, né? Studied yesterday. Ah, tá, já. I should have called Edward this morning, but I forgot. Ou seja, eu deveria ter ligado para Edward nesta manhã, mas eu esqueci. Então, falando de um evento no passado que não aconteceu. I should have called. E aí, olha só. Aquele called é particípio de qual verbo? Call. É um particípio regular ou irregular? Regular, né? This morning. E aí, olha que interessante. Quando eu falo this morning, eu estou usando o demonstrativo this por quê? Muito recente, né? Um passado muito próximo. E aí vocês pescam esse contexto, porque eu poderia ter falado, por exemplo, that morning. I should have called Edward that morning. Eu estou falando de uma manhã que já passou tem um tempo, né? Então, pesquem isso no contexto, tá? But I forgot. E aí tem um but, né? Que é a nossa conjunção adversativa, né? O forgot, no caso ali, tempo verbal daquela frase.
Passado simples, né? O forgot é o passado de qual verbo? Forget é um passado regular ou irregular? She should have arrived at 10 o'clock. Ou seja, ela deveria ter chego, né? Às 10 horas, tá? Então, é uma situação passada que não aconteceu. Ela deveria ter chego, mas não chegou, tá? Cara, quando tem... por que eu não sei te explicar? Mas quando tem o o'clock, é a hora exata. Se eu falo 10 o'clock, é 10. 10:00. Se eu falo 7 o'clock, é 7. 7:00. Cravado. Agora, acho que aquele ou ali eu realmente não sei. Se alguém souber, fica à vontade. Tá? Não é muito comum usarmos should mais infinitivo para falarmos de algo no passado. Tá? Podemos usar, por exemplo, was or were supposed to para nos referirmos a ações passadas. Essa estrutura é interessante, tá? Be supposed to, tá? Então, olha só. She was supposed to be in her office. Ou seja, era para ela estar no seu escritório. Vírgula. But she wasn't. But she wasn't. Tá? Ou seja, era para ela estar no seu escritório, mas ela não estava. Tá ok? Acho que é o 25, 25. Isso. Então, she was supposed to be in her office. Por que eu estou utilizando a estrutura she was supposed to? Porque não é muito comum utilizar should mais infinitivo. Quando você quiser fazer uma dedução e falar should mais infinitivo, não é legal. Aí eu mudo por supposed to be. Supposed mais infinitivo, tá? Aquele lá. Possessivo adjetivo, né? E aí eu não utilizo she should be in her office, but she wasn't. Está errado, tá? A primeira oração é a mais correta. Should também é usado para expressar expressar ou pedir opinião, né? No caso, você dá a sua opinião, certo? E você também pede. Ou então, por exemplo, I think Paul should be more polite. Ou seja, eu acho que Paul deveria ser um pouco mais educado, tá? Então, eu estou expressando a minha opinião. Don't you think we should call the police? Você não acha que deveríamos ligar para a polícia? Estou pedindo a opinião, tá? O should expressando ou pedindo opinião. Dizer que alguma coisa não está certa ou não é o que esperávamos. Peter shouldn't be watching TV, he should be studying. E aí, olha só, mais uma vez, o be, o verbo to be, está dentro de uma casinha especial de verbos que aceita gerúndio depois dele. Então, Paul não deveria estar assistindo, certo? TV. Ele deveria estar estudando, tá? Então, dizer que alguma coisa não está certa ou não é o que esperávamos, beleza? The butter. Todos sabem o que é butter? É um substantivo contável ou incontável? Contável. Eu posso utilizar artigo indefinido antes de substantivo incontável? Indefinido não, mas definido eu posso. The butter, tá? Lembrando que só temos um artigo definido do inglês, que é o the, tá? The butter is on the table. E aí, olha só, o on vai dar a ideia de posição também, né? Na superfície, tá? But it should be in the fridge, tá? Acho que tá faltando um E ali. But it should be in the fridge, ou seja, a manteiga está em cima da mesa, mas era para ela estar dentro da geladeira, tá ok? Galera, já estou terminando a aula. Se tiverem alguma dúvida aí, vocês mandem no chat que eu vou responder vocês, tá? But it should be in the fridge.
Dizer que alguma coisa deverá provavelmente acontecer. Call me tomorrow evening. I should be at home by 7. Eu falo assim, ó, me ligue amanhã à noite. Eu devo estar em casa às 7. Então, dizer que alguma coisa deverá provavelmente acontecer, tá? Aquele by vai dar a ideia de quê? Oi? Até de novo, né? Eu devo estar em casa até às 7 da noite. Até às 7 da noite eu devo chegar, tá? Vivian should be passed the test very easily, certo? Galera, aquele easily, estudamos também, certo, né? Qual é a classe gramatical daquilo ali? É um advérbio, né? E aí, olha só, como é que eu formei aquele advérbio? Eu peguei o adjetivo easy e adicionei ly, tá? Estudamos também advérbio, como formamos advérbio, tá? Então, Vivian should pass the test very easily, ou seja, muito facilmente. Aquele very está intensificando o advérbio, tá? Vai. São usados agora shall e will, tá? Shall e will. Vamos começar a avançar um pouquinho. São usados para formar orações que se referem a ações futuras, tá? Will the train get there on time? Ou seja, o trem vai chegar a tempo, tá? I won't be available to talk to you later. Ou seja, eu não vou estar disponível para falar com você depois, tá? E aqui, ó, won't, will, mas not. Beleza, pode ir. Próximo. This time tomorrow I will be taking a sun bath. Estão aqui com sun bath? Só separar a palavra. Separa as estruturas. Banho de sol. Banho de sol, isso aí. Tá? Ou seja, amanhã, neste exato momento, eu vou estar tomando um banho de sol. Tá? This time tomorrow, I will be taking a sun bath. Will é o nosso modal verb, tá? We shall arrive tomorrow, certo? Nós chegaremos amanhã. Tá. Então, shall só é usado na primeira pessoa do plural, tá? Primeira pessoa do plural, pessoal. We, tá? We, nós. Este modal verb é mais comum em perguntas ou quando se oferece algo, sugere alguma coisa ou fazemos convites. É considerado bastante formal e é bem menos utilizado do que o will. Então a diferença de shall para will está no grau de formalidade e o shall só é utilizado para a primeira pessoa do plural naquelas ocasiões. Então, por exemplo, shall I open the window? Estranho, né? Grau de formalidade? Depende do contexto. Às vezes, na frase, ele deixa explícito de que você está falando com um policial. E aí, quando você fala com um policial, você não pode falar informalmente. Então, você tem que se ligar no contexto. Tá? Então, olha só. Shall, a primeira pessoa do singular, né? Eu li errado lá, né? Do singular e do plural, tá? Shall I open the window? Então, shall é utilizado na primeira pessoa do singular e do plural. Então, shall I open the window? I shall probably be at home tonight. Certo? Ação futura, utilizando shall para formalidade, primeira pessoa do singular, tá? Vamos ver se ainda é observação 1. Will all the family be in the wedding? Ou seja, toda a família vai estar no casamento? Lembrando que o wedding é um substantivo formado com ing. We shall need the money on September. E aí, olha só, o shall com primeira pessoa do plural, we. Nós precisaremos do dinheiro
em setembro. Vamos ver se ainda é observação 1. Se for a 2, eu paro. Tá. Shall I carry your bag? Primeira pessoa do singular. We will make our dreams come true. Eu poderia usar, por exemplo, também o shall, né? We shall make, porque é a primeira pessoa do plural, tá? Nós faremos nossos sonhos virar realidade. Vamos ver se ainda é observação 1. Tá. Então, na próxima aula, a gente começa com o would, e aí eu trago exercícios sobre modal verbs, tá? Beleza? Valeu, pessoal. A gente fica por aqui. Oi? Deixo lá hoje.